Bom dia. Atos 10, a partir do versículo 44. Atos dos Apóstolos 10, versículo 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios. Porque os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus exaltando a Deus. Né? O que acontece? Pedro tinha sido chamado pelo centurião, por Cornélio, para trazer uma mensagem. Porque um anjo do Senhor tinha aparecido a Cornélio e falou: olha, manda chamar Pedro, né? Que está lá na casa do Simão, lá na Simão Curtidor de Couro, ali na beira-mar. E então ele obedeceu, mandou, Pedro foi com alguns irmãos também lá de Jope, acompanharam. E chegando lá, como nós vimos ontem, agora Pedro pregando para ele o Evangelho, falando sobre o Evangelho, sobre Jesus. De repente, ele que tinha reunido toda a família e os amigos próximos, não podemos esquecer que esse homem era um romano, era uma autoridade romana. Aí o Espírito Santo veio sobre ele e todos os familiares. Por que isso? Porque Deus fez exatamente isso para mostrar de maneira clara que Deus não faz acepção de pessoas. Porque até então o povo acreditava, não, que Deus, o negócio dele é só com os israelitas, né, com os judeus, com os hebreus. Então o Senhor fez questão de mostrar que ele era Deus com gentios, que ele era com todos. Segundo a lei, ontem eu falei sobre isso, aquela lei lá de Moisés, cristão não se convertia, né? Cristão não podia nem mesmo entrar, frequentar o templo, tá? Não podia, somente os judeus. Então, agora, Jesus, através do Espírito Santo, mostrando ali que ele também era, assim como ele foi com os judeus, com os apóstolos, com todo ali, que mostrou, apresentou para eles, quando o Espírito Santo foi inaugurado, digamos assim, a vinda do Espírito Santo sobre eles, agora está mostrando também que é sobre o gentio, sobre todos. Graças a Jesus, nós fomos alcançados, né, por ele. Então, de repente, todo aquele povo ali, eles já receberam o Espírito Santo, começaram também a falar em língua, e os crentes lá de Jope que vieram com Pedro, ficaram todo mundo abismado, né? Ficaram todo mundo ali assustado, sem entender, sem compreender o porquê, né? Que gentios receberam o Espírito Santo. Receberam enquanto tinha alguns cristãos que não tinham recebido e eles tinham recebido. Entendeu? Diante disso, exclamou Pedro: será possível, esse 47, será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias.
Então, contra tudo, contra todos, ali no entendimento deles, eles viram que o Espírito Santo era com eles. Aí Pedro falou, não, vem cá, diante do que nós estamos vendo, nós podemos negar de batizar esses povos? Podemos negar as águas batismais? E olha que o correto primeiro é batizar nas águas para depois do Santo. Mas o porquê que o Espírito Santo veio na hora? Para mostrar que o Senhor era com eles, que ele não tinha essa acepção de pessoa, que tinha sim, que o Senhor era o mesmo Deus para com todos e agia da mesma forma. Da mesma maneira. E que também todos são cristãos deveriam receber o mesmo tratamento diante do Senhor. Conclusão, tem que batizar. Na hora então já batizaram, porque todos aqueles, a não ser eu aceito Jesus, eu não tenho que fazer um curso batismo. Nós temos falado, nós temos visto isso aqui esses dias, na falação, não tem, não, fazer um curso, assim, assado, não. A minha aceitação do Senhor é quando eu me submeto ao batismo. A minha aceitação não é quando eu levanto a mão e falo que eu aceito o Senhor Jesus, não. Ah, não, eu aceito agora uma oração. Não, não funciona assim. Eu creio, então tá, vamos submeter o batismo, enterrar o velho homem, enterrar a velha mulher. Para que eu agora estou renascendo uma nova pessoa em Cristo. E é assim que funciona. Tá? Então aconteceu assim. E eles foram batizados, logo Pedro mandou batizar logo todos eles ali, foram batizados, a família toda, os amigos. E eles ainda pediram, suplicaram, não, fica alguns dias mais com nós aí, pregando mais a palavra de Deus. E então ficou, Pedro ficou lá então, mais alguns dias ensinando a palavra de Deus. Gente, por isso que eu falo, existe uma necessidade premente, nós temos que realmente estar meditando a palavra do Senhor. Nós temos que realmente estar buscando entender, compreender o Evangelho de Jesus Cristo, para nós não sermos enganados. Tem muitos que ficam aí no altar, no púlpito, e realmente ainda não conhecem a Cristo, são enganados, ainda estão ali pregando o que é conveniente, o que é parte da lei. Pregando os profetas, não, tem que ser assim, sabe? Não, gente, aquilo ali se cumpriu, a lei não é para nós. Nós vivemos na graça, vivemos em Jesus. O que Moisés falou lá, deixou de falar, aconteceu ou não aconteceu, é passado. É para o judeu. Nós vivemos em Jesus. O que Jesus falou é o que é importante. Muito bem. Atos, capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro, subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. Então Pedro começou a lhe fazer um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Pedro volta agora para a Judéia, os irmãos, que eles começaram a meter o pau, falar: rapaz, nós estamos sabendo, tá vendo? Você entrou na casa de pessoas circuncisas, você entrou na casa de gentios, nós ficamos sabendo, você esteve lá, inclusive você comeu, bebeu lá com ele. Que negócio é esse? Você envolveu-se com as pessoas que são incircuncisas, que são estranhas à lei, com estrangeiros. Começaram a criticar, E quem? Estou falando isso? Dos crentes lá em Jerusalém. Começaram a crítica. Aí Pedro resolveu então fazer um relato, expor tudo o que aconteceu para que eles entendessem.
Então Pedro começou a fazer um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Versículo 5. Aí Pedro falou: eu estava em oração na cidade de Jope e num súbito êxtase tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia abaixado do céu, preso pelas 4 pontas, até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que imediatamente eu repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou na minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes seguidas e tudo tornou a recolher seu céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado e o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto de sua casa e lhe ordenara: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo tu e toda a tua casa. E assim que comecei a pregar, o Espírito num instante sobreveio sobre eles, da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João, de fato, batizou em água. No entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então, os irmãos que estavam ali, nisso acusando a Pedro de ele ter entrado numa casa de gentios, né? E alimentado com eles, e também de ter envolvido com eles. Então a defesa de Pedro foi relatar o que aconteceu. Desde quando ele teve a visão, lá quando nós vimos, estava lá no terraço, quando Cornélio mandou chamá-lo, quando chegou lá, o Cornélio falou tudo que nós ontem lemos, ouvimos e meditamos sobre isso. Então Pedro faz todo o relato e fala: olha, foi o que eu disse antes. O Senhor mostrou que assim como veio sobre nós no início, lá no dia de Pentecostes, né? O Espírito Santo veio sobre nós, os judeus também veio sobre eles. Fica comprovado que o Senhor não faz realmente exceção de pessoas. E que Pedro fala aqui no versículo 17. Portanto, se Deus nos concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós ao crermos em Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Não vou contrariar a Deus, vou me afastar desse povo, assim assado? Claro que não. O Deus nós simplesmente obedecemos. E é isso que Pedro está falando.
E é uma verdade. Versículo 19. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada, com a exceção de Estevão, com a execução, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre, de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. Então, desde aquela época, quando mataram Estevão, né, assassinaram Estevão, que houve aquela fuga, aquela debandada, todo mundo por lá fora, eles saíram pregando o evangelho, mas estavam pregando somente para os judeus. Só para os judeus. Fugiram, mas pregando só para os judeus. Não pregavam, não falavam nada de Jesus. Para os gentios, para estrangeiros, não. É errado, né? Mas alguns deles, que chegaram, foi lá para Chipre, Cirene e Antioquia, começou também a apresentar o evangelho aos gregos, ou seja, aos estrangeiros. Começou a pregar para todos eles. Maravilha. Talvez em função de ficar sabendo exatamente que é a ação, né, de Pedro lá com os gentios estrangeiros lá, a família lá de Cornélio. E versículo 21 fala que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Então, assim que a notícia desse fato chegou em Jerusalém, né? Ah, não, olha, estão batizando, não, estão pregando, lá os irmãos estão pregando para os estrangeiros, para os gregos, e muitos deles estão aceitaram e se converteram. Estão se convertendo. Muitos gregos, quando falaram isso, falaram, não, então vamos mandar um apóstolo experiente. Enviaram então Barnabé, também, ou seja, para olhar lá e administrar aquela situação. Então Barnabé foi enviado para Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com a firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerada de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Então, Tarso era um homem bom. Assim que ele chegou, ele viu, né, vários gregos se convertendo, se convertindo, ele continuou pregando também mais e mandando os irmãos permanecer fiéis ali na palavra do Senhor, viver realmente o evangelho do Senhor, ficarem firmes no Senhor. E a graça de Deus estava com ele, vários gregos se converteram ali a Cristo. Então vários ali de Antioquia se converteram ao Senhor. E Barnabé, então, completou ali o trabalho dos irmãos. Versículo 25 fala, aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. Aí Barnabé agora, dali resolveu, falou, vou lá em Tarso buscar Saulo, que na verdade é Paulo. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, foram pela primeira vez chamados cristãos. Então Barnabé ali, vendo o que estava acontecendo ali no meio dos gregos ali, então o que ele faz? Eu vou buscar Saulo.
E olha que Saulo foi um recém-convertido, né? Um recém-convertido e tudo. Ele vai lá e busca a Saulo, né? E traz Saulo com ele e ficaram um ano inteiro em Antioquia pregando o evangelho, né? Ensinando os irmãos Barnabé e Saulo. Agora o Paulo, né? Lá de Tarso. E muitas pessoas se convertendo, se mantendo firme no evangelho, conhecendo a verdade, conhecendo a Cristo. E pela primeira vez, hein? Foi em Antioquia, não foi em Jerusalém, não. Pela primeira vez, as pessoas foram chamadas de cristãos, seguidores de Cristo. Primeira vez, não foi em Jerusalém, não, foi no estrangeiro, hein? Foi no estrangeiro, foi lá em Antioquia. Primeira vez, foram conhecidos, chamados como cristãos. Primeira vez. Ah, não foi em Israel, não foi lá em Jerusalém, não foi nada não. Foi lá em Antioquia. Primeira vez. Então fundaram a igreja lá. Versículo 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, prediz que uma grande fome assolaria a todo mundo romano, o que de fato veio ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E então os irmãos estão lá, Saulo e Barnabé, em Antioquia, e Jerusalém então enviou alguns homens, né, alguns discípulos de Jerusalém para ajudar lá, na igreja lá, para conhecer. E no meio dele vai tem um profeta usado pelo Espírito Santo, avisa que haveria uma grande fome ali, não somente ali no estrangeiro, todo mundo romano, né? E teria um grande aperto, grande fome. Então o que acontece? A igreja, né, vindo ali, então eles não estão pedindo oferta para ele, só falou que ia acontecer. Aí os irmãos resolveram fazer o quê? Unir-se, todo mundo ali levantando uma oferta, todo mundo dentro das suas possibilidades, quem podia ajudava com mais, outros ajudavam com menos, para a igreja de não, para os irmãos de Jerusalém, porque viria fome. E veio, como a própria Bíblia nos fala, aconteceu na época, então, de Cláudio. Né? Então, foi levado recurso, sim, para a igreja se manter, porque a fome aconteceu. Tá? Assim como Deus predisse que ia acontecer. Aconteceu. E fizeram que quem levou foi Barnabé e Paulo. Versículo 12, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-lo. E matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. Então Herodes resolveu mandar, e olha, gente, não confundar, eram nomes comuns, quase aqui repetitivos, né?
esse rei Herodes não é aquele mesmo rei Herodes da época quando Jesus nasceu, não, tá? Que perseguiu Jesus, não. É outro rei Herodes. Muito bem. Esse era o Herodes Agripa. Então, porque as pessoas, não são rei Herodes, não. Que é sobrinho do... Esse rei Herodes era sobrinho, era filho de Aristóbulo, sobrinho de Herodes Antipas. Esse era, então, sobrinho daquele outro Herodes que mandou decapitar João Batista, tá? Então, os nomes se repetem, são tudo iguais. E também de família, né? E também era neto do Herodes o Grande. Muito bem, por aí. Então, muito ok. Observando que ele fez então? Naquela mesma coisa, ele mandou prender alguns dos cristãos, mandou prender alguns para maltratar, né? A Bíblia fala que foi para maltratar, para machucar, para ferir. E nessa situação também prendeu também a Tiago, né, irmão de João, e mandou matar, degolar, ele foi morto a espada. Aí nós vamos voltar atrás, quando ele e João, os dois irmãos, vier diante do Senhor, falar, Senhor, permita que depois nós venhamos na sua glória, eu ficar à sua direita e à sua esquerda. Queria muito. Eu falei, não, pai, não compete a mim escolher. Isso sim é o pai. Sou eu, não tem nada disso, não. Mas Jesus perguntou, mas vem cá, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês podem passar pela luta que eu vou passar? Vocês podem passar pelo sofrimento que eu vou passar? Eu falei, não, podemos sim. Né? Pode passar pela morte que eu vou passar, o cálice é esse. Nós vimos que Jesus também lá no dia de sempre ele falou, né, orando para Deus, afasta de mim esse cálice. Se for possível, se não for, seja feita a sua vontade. Aí, agora o que acontece? Aí Jesus pegou ele e falou, não podemos. Deus falou, não, com certeza. Vocês do cálice vão beber. Mas sentar de direita à esquerda é só o Pai que tem condição de escolher. E olha aí, então o que acontece? Agora ele foi morto à espada, bebeu do cálice. E João, nós vimos lá na ilha de Patmos, depois também foi executado. Ambos foram executados, beberam do cálice. Versículo 3. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então esse Herodes viu que aquela atitude dele tinha agradado, o povo tinha gostado, os judeus, né? Tinham gostado do que ele tinha feito, que ele estava fazendo essa perseguição aos cristãos. Ele mandou prender Pedro também. Então prende Pedro. Versículo 4. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Prenda Pedro, para agradar o povo. Prender. Jogou ele na cadeia, no cárcere, e mandou colocar 4 escoltas para vigiar Pedro. E cada escolta dessa era constituída por 4 soldados. Então 4 e 4 são 8, 8, 8, 16. Então 16 soldados para vigiar Pedro. Vigia ele aí para não acontecer nada, para ele não fugir. Era perigoso porque amanhã não, depois da Páscoa, nós vamos apresentar, vai ser submetido a um julgamento.
um julgamento público. Ou seja, porque o objetivo dele era que condenasse Pedro também, que viesse executado, né? Esse era o desejo dele. Mas nós vamos ver que os planos dele não são os planos do Senhor, não é? Nós veremos isso. Mas muito bem, né? Nós vemos isso amanhã. Nós lemos hoje o Atos capítulo 12, nós lemos, até o versículo 4. Querendo Deus, amanhã nós damos continuidade a partir do versículo 5. Todas dúvidas, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.